Desejo a todos uma boa noite. Boa noite. Que o nosso Deus, Ele seja o nosso convidado principal nessa noite, amém? Amém. Que nós possamos aprender mais sobre Ele e que a cada dia nós possamos sentir aquecidos por esse amor do nosso eterno Salvador. Amém? Amém. Meus queridos, nós estamos muito gratos a todos vocês que estão aqui hoje, essa noite, para nós compartilharmos o pão da vida, né? A mensagem do Salvador Jesus Cristo. E a gente está nessa semana de evangelismo, o evangelismo feminino. Por isso que vocês estão vendo aqui as pessoas assim, algumas pessoas de rosa, né? Exatamente por se tratar do evangelismo feminino. E nós abraçamos essa causa e trazemos a mensagem que foi enviada pelo nosso Deus através da sua mensagem de salvação. E a mensagem que eu trago hoje é sobre como é que alguém pode ser salvo. E salvo de quê? As pessoas às vezes falam tanto da salvação, né? Eu preciso ser salvo, mas salvo de quê? E como é que eu faço, sendo uma pecadora, do jeito que eu sou, tendo as minhas limitações, o que eu posso fazer para ter essa salvação? Eu gostaria que antes que a gente pudesse olhar na Bíblia, eu gostaria de contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás, no povoado do litoral. Houve um incêndio enorme em uma casa. Essa casa ela tinha o primeiro e o segundo piso. E ali o fogo foi muito grande, as chamas se alastraram de uma maneira tão terrível que as pessoas ficaram apavoradas quando descobriram que lá dentro estava uma mãe e um filho lá dentro, sem poder sair daquelas chamas. Os vizinhos tentaram de diversas maneiras retirar lá dentro aquela criança com a sua mãe, mas todas as tentativas foram inúteis. E quanto mais as pessoas tentavam, mais o fogo aumentava. E aquela mulher já tinha perdido a esperança de salvação. Foi quando ela se ajoelhou lá com o filho, abraçou o filho, sabendo que pouco tempo lhe restava. E nesse momento, entre os gritos dos vizinhos, o choro daquela mãe, apareceu um homem. Ele estava de plantão naquele dia e ele não contou história. Ele pegou todo o seu equipamento, enquanto os outros bombeiros não vinham, ele pegou os seus equipamentos e entrou dentro daquela casa com o grito das pessoas para quem tivesse cuidado. E quanto mais ele corria, mais o fogo, as labaredas consumiam. E quando ele entrou naquele quarto, encontrou aquela mãe naquela posição desesperada com o seu filho. Ele tirou o equipamento, pediu para que já não conseguia mais descer porque o fogo tinha tomado conta da porta, a única porta de saída. E ele disse assim: olha, fique atrás de mim, não se mexam, fiquem atrás de mim, todos vocês, os dois, você abraça, que eu vou proteger vocês com o meu corpo, enquanto os bombeiros chegam. Os bombeiros chegaram, o Carlos estava lá com o corpo protegendo aquela mãe e aquele filho. A mãe e o filho e o Carlos conseguiram sobreviver para a honra e a glória de Jesus. Amém? O Carlos sacrificou a sua vida porque ele teve queimaduras muito graves por todo o corpo. O que é que essa história tem a ver com o título do sermão de hoje? Como ser salvo? As pessoas estão aí aflitas. As pessoas estão presas a algo que faz com que elas não se libertem, com que elas fiquem aprisionadas. E aí precisa imediatamente de alguém que lhe ofereça ajuda. Naquele momento,
a única pessoa determinada que ofereceu ajuda para aquela mãe e aquele filho foi o jovem Carlos. Ele não pensou duas vezes que sua vida estaria em perigo. Do mesmo jeito, aconteceu há muito tempo atrás com Jesus de Nazaré. Só que diferente do Carlos, ele não só salvou duas pessoas. Carlos salvou aquela mãe e aquela criança. Mas Jesus, quando ele decidiu deixar toda a sua glória para vir para cá, ele sacrificou tudo que ele tinha. O Pai, Deus, ele sacrificou tudo. Ele disse: é tudo. Tudo que eu tenho é meu único filho. E Jesus se prontificou dizendo: eu aceito. Eu vou para a terra. E para vir para a terra, vocês sabem que aconteceu uma coisa, né? Para vir para a terra, Jesus teve que se desfazer de toda aquela sua glória, sua majestade, toda a riqueza ele teve que deixar para lá e veio aqui como um pobre e humilde bebê. Um pobre e humilde bebê. E Jesus aqui, ele passou por todas as dificuldades, ou muito mais do que o que a gente passa. E ele provou na própria carne, porque Jesus, ele se transformou 100% humano, mas ele também era 100% sagrado divino. Ele era 100% santo, mas era 100% humano. E ele sentiu na pele o que era o pecado. Precisamos nos libertar do pecado. E hoje, Jesus usa todos os meios para salvar você. Ele vai nos mais difíceis lugares para salvar você. Ele mandou o Carlos ir naquela chama para salvar aquela mãe e aquele filho. Ele manda buscar você debaixo dos escombros para salvar você. Ele manda buscar você dentro de uma clínica. Ele manda buscar você lá no vício. Ele manda buscar você no mais profundo lamaçal do pecado. Mas ele se desfaz de tudo, mas não deixa você para trás. Jesus, ele é especial, porque ele deu tudo que ele tinha, a sua vida. Você seria capaz de amar alguém a tal ponto como Jesus amou? Porque ele chegou ao ponto dele dizer: eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho, que é a própria vida, eu vou dar para resgatar o meu filho. Eu e você somos os filhos de Deus. Amém? Amém. Ele sacrificou, ele doou seu sangue para que hoje eu e vocês tivéssemos uma oportunidade de vida. Uma oportunidade de vida, mas uma vida diferente dessa que o mundo dá. Uma paz diferente dessa que o mundo dá. Uma paz que eu tenho a certeza de que hoje o problema existe, mas amanhã, para a honra e a glória do Senhor Jesus, ele não existirá mais. E que pelas asas, debaixo das asas de Jesus, eu estarei sempre seguro. Amém? Eu convido vocês agora a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos ver um momento muito crucial na vida de Jesus. Diz que foi um dos momentos mais terríveis, talvez os mais terríveis do que está lá naquela cruz. Alguns historiadores dizem que o ponto mais difícil foi quando Jesus estava sendo crucificado ali. Mas outros alegam que o ponto mais difícil para Jesus foi quando ele estava lá neste local que nós vamos ler agora, lá em Mateus 26. Convido vocês a abrir agora a Bíblia em Mateus 26, a partir do verso 41. A partir do verso 41. Olha, vocês vão notar que no 41, acima, no título, ele vem dizendo o que é ele. Jesus aonde? No Getsemane. Primeiro vamos entender o que era o Getsemane. Getsemane era o quê? Vocês sabem dizer o que era o Getsemane? Getsemane, ele era um jardim. Um jardim.
onde tinha todas as espécies de plantas lá. E lá Jesus foi com os seus discípulos com um único objetivo. Ele foi lá para se consagrar, para se aproximar mais do seu Pai, porque ele estava sentindo uma distância tão grande, porque o pecado ele separa. E quando Jesus desceu do céu e habitou aqui no meio de nós, o pecado fez com que ele se sentisse que em alguns momentos ele estivesse também sozinho. Quantas vezes a gente não já nos sentimos sozinhos? Quantas vezes você para e diz assim: Senhor, por que eu estou me sentindo sozinho? No meio de uma grande multidão e eu estou me sentindo sozinho. Jesus, meus queridos, também se sentiu sozinho. E lá nesse Getsemane, ele foi com o objetivo de buscar o Pai e diz que lá ele convidou, não todos os discípulos, ele tinha 12, mas ele convidou apenas 3 discípulos. 3. Ele convidou Pedro e convidou os 2 filhos de Zebedeu, que eram o Tiago e o João. Vocês vão ver que ele vai lá e vocês vão ver o que as orientações que ele passa para esses 3 discípulos. Às vezes, vocês já notaram que no momento da aflição, você tem sempre aquele amigo especial que você procura? Vocês já notaram que às vezes, quando você está em grande dificuldade, grande momento de aflição, você sempre procura alguém, aquela pessoa de confiança, pede a ela oração, pede para ficar com você, pede para que você fale alguma coisa? Não tem sempre essa pessoa? Pois Jesus pediu a presença do Pedro, do João e do Tiago. Não que ele não amasse os outros discípulos, mas para que naquele momento a agonia era tão grande que ele não queria que todos os discípulos presenciassem a sua dor. Só aqueles mais achegados. A dor, gente, era terrível. Às vezes você pode olhar e dizer: mas Jesus foi fácil para Jesus? Era fácil, ele era o Filho de Deus. Acredite, meus irmãos, não foi fácil para Jesus. Carregar aquela cruz, dispuser de toda a sua glória, toda a sua majestade, para se sentir humilhado pelo pecado, não pense que foi uma tarefa fácil. E ali, ele não era só Jesus, ele não era só o santo, mas ele era também o humano. E o humano sente dor, sente medo, desespero, porque era isso que passava ali em Jesus. E antes da leitura, eu convido vocês a orarem comigo, para que Deus, nesse momento, nos use para que nós entendamos a sua palavra. Maravilhoso e eterno Pai, neste momento eu te agradeço pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. É verdade que nós não merecíamos esse sacrifício, mas o teu amor incondicional levou Jesus lá naquela cruz do Calvário para morrer pelo meu pecado. Pai, as Sagradas Escrituras se abrem agora neste momento. E eu te peço, vem falar conosco. Vem falar com cada um de nós. E nos traz uma mensagem de salvação para a vida de cada um de nós. Todas essas bênçãos te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aí no verso 41, diz o seguinte. Ele começa dizendo: vigiai o quê? Vigiai e orai para que não entreis em quê? Em tentação. O Espírito, na verdade, ele está pronto. Mas Jesus mesmo afirma que a carne é o quê? É fraca. Você já viu muitas vezes que a gente diz assim: ah não, tá tudo bem, eu estou forte, eu estou 100%, não preciso mais de oração, eu estou numa boa. Quanto mais você ora, mais você precisa de oração. Jesus naquele momento ele estava orando, vigiando, porque ele disse: o Espírito está o quê? Preparado, está pronto, mas a carne ela é fraca. E sabe por que Jesus disse isso? Porque ele estava sentindo ali medo.
Quando você sentir medo, não pense que é uma coisa, eu senti medo é porque eu não confio em Deus. Confia. O medo faz parte do ser humano. E Jesus, naquele momento, ele sentiu medo. Por isso que ele foi orar, porque ele disse que precisava vigiar. Porque ele sabia que daqui a alguns momentos o seu destino estava traçado. Ali ele estava traçando o meu e o seu destino. Ali ele estava em conversa com o pai, dizendo: Pai, perdoa os meus filhos. Tente misericórdia, porque se eu estou sentindo toda essa agonia, toda essa angústia, todo esse medo, o que é que o povo não vai sentir? Meus queridos, hoje nós estamos reunidos aqui para refletir sobre esse amor. Por mais que falemos desse amor, talvez que a gente ainda não conseguiu chegar na dimensão que esse amor é para nós. E naquele momento Jesus orava também por cada um de nós que viríamos muito tempo depois. Ele orava e diz as Sagradas Escrituras, veja o que aconteceu. Tornando-se a retirar, orou de novo dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, que eu beba, faça-se o quê? A tua vontade. Porque naquele momento a angústia é tão grande que ele olhou e disse: Pai, eu peço ao Senhor que, se possível, o Senhor afaste de mim toda essa dor, toda essa angústia. Eu não quero passar por isso. Está doendo demais. É angustiante demais. Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria divina estava com Jesus quando ele disse assim: mas que não se faça a minha vontade, mas se faça o quê? A tua vontade. E se para libertar o povo eu tenho que morrer, eu estou pronto. Isso é amor, gente. Sabe onde é que você vai encontrar um amor desse? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum você vai encontrar alguém disposto a amar você dessa maneira, de te aceitar do jeito que você é, de te aceitar com todos os seus defeitos e te oferecer a salvação. Jesus no Getsemane, ele pensava em mim e você. Ele pensava nas pessoas. Ele pensava em todos aqueles que viriam depois dele. E diz aqui que enquanto Jesus estava orando, ele voltou, ele disse assim: eu vou lá e ver como é que estão lá os meus amigos. Que era quem? Os discípulos. Ele se afastou um pouco, mas deixou eles com a incumbência de também o quê? Orar. Olha só o que aconteceu quando Jesus volta. Quando Jesus retorna, desce um pouquinho, aí diz que quando Jesus vai voltando, achou outra vez o quê? Dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Jesus não ficou furioso com ele. Jesus não ficou irritado. Mas Jesus, ele disse que eles precisavam vigiar e orar. Porque o Espírito estava preparado, mas que a carne é o quê? Vocês sabem o que aconteceu depois ali do Getsemane? Jesus estava preparado para ir para a cruz. E eu vou dizer a vocês com toda a segurança que Jesus estava preparado, porque se ele não tivesse preparado, ele teria corrido aquela cruz. Ele em momento nenhum blasfemou. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus é tão sábio que ele levou, naquele momento, Pedro. Vocês sabem por que ele levou Pedro, gente? Além de ter uma ligação, ele sabia que Pedro mais tarde negaria ele quantas vezes? 3 vezes. Por isso que ele disse: precisamos orar, vigiar e orar. O Espírito está preparado, mas a carne é? E você vê que foi o que aconteceu. Ao galo cantar, Pedro negou Jesus
3 meses. João, você sabe o que aconteceu? João ficou ao lado de Maria, consolando a mãe de Jesus. Ele ficou lá, vendo todo o massacre de Jesus, ao pé da cruz com Maria. Ele esperou cada momento daquele. Você vê que nós precisamos estar preparados, porque em qualquer momento nós podemos deslizar. E Jesus, ele preparou os discípulos para isso. E continuando no verso 44, diz: deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de quem? Dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor o quê? Jesus, quando se levantou dali, olha só, os discípulos, todos eles estavam acreditando que estavam preparados para o quê? Preparados para a grande batalha. Mas quando os soldados se aproximaram do Getsemane para pegar Jesus, vocês sabem qual foi a reação de Pedro? Pedro pegou a espada e foi o quê? Diz que a intenção de Pedro não era só cortar a orelha do soldado, não. Ele queria decepar mesmo o quê? Pescoço lá, arrancar lá. Os outros morreram. Alguma vez você já negou Jesus? Alguma vez você já teve vergonha de Jesus? Alguma vez você já teve vergonha de dizer: eu sou um cristão? Porque quando você se nega, você está negando a Jesus. Jesus, naquele momento também, olha a bondade de Jesus. No momento de dor, de agonia, ele ainda fez uma cura ali. Porque ele curou a orelha do soldado mau. E ele disse para Pedro uma frase: Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ele será ferido. Meus queridos, tudo isso Jesus suportou por você. E ele desce às mais profundezas, os mais diversos abismos que tiver. Ele desce para resgatar o filho que está na lama. A angústia de Jesus, todo o sofrimento, Jesus pagou o preço por pensar em cada um de nós. Eu gostaria que vocês, nesse momento, vocês pudessem ver o testemunho da Tatiana. Tatiana encontrou Jesus de uma forma inusitada. Ela foi levada a Jesus de uma forma inusitada. Parece até que não poderia acontecer, mas aconteceu. Porque Jesus usa técnicas diferentes para chegar ao fim a uma pessoa que ele quer salvar. E não importa onde ele esteja, em que buraco, em que lugar, o que ele está fazendo naquele momento. Vamos ver aí a história da Tatiana. Preste bem atenção. Bem, eu estava em casa, muito triste, muito chateada. E a minha prima Geisa, ela veio me visitar. Falou sobre a Bíblia, sobre Deus para mim. Orou muito por mim, porque eu estava muito chateada. E no começo, assim, ela falando sobre a Bíblia, sobre a palavra para mim, eu não aceitei. Porque eu sou muito vaidosa com o cabelo, com os brincos, com a maquiagem, então não queria saber, sabe? E eu pensei em voltar para as Testemunhas de Jeová. Devido a minha avó ter sido testemunha de Jeová há 30 anos, eu pensei em voltar.
E orei muito, pedi para Deus, para que Deus mostrasse a verdade para mim, para que Deus tocasse no meu coração. Nesse momento, Deus começou a trabalhar comigo. Na própria reciclagem do lixo, no meu serviço que eu trabalhava, na esteira do lixo, Deus mandou para mim. E daí, de repente, apareceu aquele livro ali. Eu fui vendo, achei um livro normal, achei que era uma Bíblia, qualquer coisa. Olhei lá, tem mentira. Falei, o que será que é? Abri o inário. Né? Hoje em dia o pessoal quase não usa inário, né? Por causa que tem aqueles telão na igreja. Então, nossa, eu fiquei assim, mais surpresa mesmo, sabe? Depois a Bíblia, depois veio os folhetos, daí veio os livrinhos, né? Pra minha surpresa, tudo é adventista. E lá no lixo a gente faz todo dia uma troca de lugar. Você tá ao mesmo tempo, um dia você tá na ponta, você vai pro meio, você vai mais pro canto, você vai pro fundo, né? Então assim foi durante a semana. Durante a semana ficaram aparecendo as coisas, tipo na segunda eu achei uma Bíblia, na terça um inário, daí passava um dia, 2 dias daí que eu achava mais coisas, assim. Não foi em sequência. A primeira coisa que eu achei foi inário, só que eu achei tudo sujo, tá? Isso eu falei um dia. Eu achei muito interessante porque eu tinha comentado com um rapaz que trabalha comigo, ele é da igreja Santas Missões. Eu falei, nossa, eu gostei tanto dessa igreja adventista, né? Isso, mas só comentei. Daí resolvi fazer estudo bíblico com a minha Bíblia. Nesse momento eu já estava doente, fui no médico e o médico falou para mim que eu estava com desgaste do osso, do joelho esquerdo. Estava muito estressada, né? Porque eu trabalhava 6 dias na semana. Falou da minha alimentação errada, tomava muito refrigerante, muita Coca-Cola, comia muita fritura, tomava muito café. Então tudo isso prejudicava mais o meu joelho, né? Daí ele falou, você está com a alimentação errada, você vai ter que comer bastante frutas, verduras, suco natural. Eu fiquei meio assim, né? Eu olhei pra cara dele. Eu falei, você é dentista? Ele falou que não, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu já estava começando por aí, né? Daí eu pensei muito, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou levando a vida errada e não queria mudar, né? Daí continuei fazendo estudo bíblico e mudando, né? Fui largando a mão das maquiagens, largando a mão, né, da minha vaidade, né? E falei pra minha prima, eu quero conhecer uma igreja adventista, quero ver como que é, né? Como que funciona, mas eu só tinha roupa de piriguete, né? Roupa curtinha. E pra minha surpresa, eu passo estudo no domingo, na segunda-feira eu fui trabalhar. E com aquilo na cabeça, né? Quero ir pra igreja. E daí, na esteira do lixo começou a vir um monte de blusas, saias, conjuntos inteiros, né, de roupas adequadas para mim ir para a igreja. Achei umas 4, 5 saias um dia, depois passou mais uns 2 dias outras, tudo no meu tamanho certinho, ó, para você ver tudo magrinho, né? Não precisei arrumar nada, não precisei ajustar nada. Foi uma maravilha de Deus. E devido a isso, né, eu já pedi a conta no meu serviço para guardar o sábado, né, que é o 4º mandamento de Deus. Já fui batizada, né? E estou muito feliz com a minha decisão de continuar agradando a Deus, né? Porque o segredo de tudo é a obediência, né? E fazendo a vontade de Deus. Deus buscou a Tatiana, né? Incrível, né? O testemunho dessa jovem, né? Você vê que Deus providenciou tudo para ela. Até Bíblia, inário, todo o material, até roupa foi enviada lá para aquele lixo. Aquela esteira onde ela fazia reciclagem. Então Deus, ele tem maneiras de falar com as pessoas quando elas resolvem ser sinceras para com Deus. É incrível, gente. Eu estava lendo esse testemunho, eu fiquei maravilhada como Deus trabalha. Deus, ele está agindo aí todos os dias, livrando vidas, salvando pessoas. O que é que nós ainda estamos esperando para aceitar esse Deus todo-poderoso em nossa vida? Quando eu falo de aceitar, é porque cada dia nós precisamos fazer uma entrega de nossas vidas nas mãos do nosso Deus. Não é só porque uma vez eu fui batizada que eu não preciso mais me preocupar com a salvação. Uma vez que você o aceitou, aí sim é que você deve se preocupar ainda mais com a sua salvação e ajudar outros a encontrar também o caminho para a sua salvação. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele pensava na Tatiana, ele pensava em mim e você, nas pessoas que viriam depois, o como fazer para encontrar essas pessoas.
E quantas pessoas têm vindo a Jesus das formas mais inusitadas do mundo. Meus queridos, Deus está chamando você. Ele quer que você cumpra a missão. Jesus está esperando que você o ajude nessa grande transmissão da palavra de Deus. Diz aqui que lá no jardim do Getsemane, que as pessoas chamam o jardim da angústia, o jardim em que Jesus chorou, em que as suas gotas de suor saíram em forma de sangue, tamanho o sofrimento. Ali ele enfrentou uma imensa angústia, enquanto se preparava para enfrentar a luz. Mas desistiu? Nenhum momento. E aí você pode pensar, então por que ele disse naquele momento? Naquela oração que ele fez em Getsemane, ele disse, se possível for. Mas vocês notaram o que foi que ele disse na oração? Se o quê? Se possível. Eu disse uma condição. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Quando nós oramos ao nosso Deus, nós pedimos também que Deus faça a sua vontade em nossa vida? Ou nós pedimos primeiro que Ele faça a nossa vontade para depois nós fazermos a dele? Meus queridos, hoje Deus está chamando você. E apesar de toda a angústia que Jesus passou, Jesus se volta para Deus em oração, pensando em mim e você. E a angústia de Jesus no jardim do Getsemane mostra a sua humanidade e o seu profundo amor por cada um de nós. O que é que ele espera? Esperar mais o quê? Jesus tem uma maneira de chamar o seu povo. Nessa grande enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma pessoa foi encontrada depois de quase 3 dias soterrada. E aí você me pergunta, como essa pessoa conseguiu sobreviver? Sem comida, sem água. O que Deus fez para que essa pessoa continuasse vivendo e guardando ela, protegendo, esperando por socorro? Assim como já em outros casos aconteceu, Jesus enviou um meio da água da própria chuva e direto para a boca da pessoa através de algumas calhas de entulho. Vocês imaginam o cuidado de Deus? A proteção de Deus? O cuidado de estar lá, de saber que no meio daquela aflição ele lá dizendo, olha, fica calma, não se fica aflito, eu estou aqui com você. Eu sei que muitas pessoas perderam sua vida, mas muitas delas receberam a chance de mudar o curso de sua vida. Você nessa noite não gostaria de mudar o curso da sua vida? Você pode até estar dizendo assim, mas eu já me batizei. Eu já me batizei há muito tempo. Eu já estou batizado. Como posso mudar o curso da minha vida? Às vezes você pode estar batizado. Você pode achar que tudo está bem, mas você ainda continua duvidando da atuação de Deus na sua vida. E o momento é hoje. Abra o seu coração a Deus e deixe a luz do céu entrar na sua vida. Porque Deus, Ele quer salvar cada um de nós. Ele quer salvar a Tatiana. Não me dê esforço. Tatiana, o que é que você está precisando? Roupa? Peraí, eu vou mandar a roupa para você. Ele virou o meio, alguém deve ter colocado uma sacolinha. E essa sacola foi parar lá na Tatiana. E vocês viram que ela mudou de esteira, que todo dia não ficava na mesma esteira. E ela disse que cada dia Deus mandava uma coisa diferente nas esteiras que ela dava. Mandou primeiro o inário, depois foi Bíblia, depois foi revista. Depois ela disse, mas não tem uma roupinha.
Porque minha roupa, ela usou a terminologia, ela usou a palavra assim: eu não tenho roupa porque todas as minhas roupas são roupas de piriguete. Vocês viram que ela disse isso? Não seja por isso, Tatiana, eu vou providenciar. E Deus providenciou a roupa. E ela disse, mas assim, mandou uma roupa que nem precisou de ajuste. Parece que a roupa foi mandada para mim, que foi. E foi mandado. Deus tem meios para chegar até você. Não duvide disso não, viu? Porque onde está uma alma sincera, um povo que ora, um povo que pede a Deus e um povo que confia em Deus, pode ter certeza que as bênçãos recairão sem medida sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Que as bênçãos de Deus estejam derramando no seu lar e que você seja uma testemunha viva onde você estiver. E agora eu pergunto, antes de terminar, de concluir esse sermão, gostaria você hoje de dizer: Senhor, eu preciso mais uma vez que você entre na minha vida e transforme meu viver? Levante sua mão. Se você sente essa necessidade de dizer: Senhor, transforma minha vida, transforma o meu viver. Que Jesus transforme a minha e a sua vida. Porque todos os dias nós precisamos de Deus na nossa vida. Todos os dias a misericórdia de Deus se estende para cada um de nós. E lembre-se, palavra de quem sofreu: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Você pode estar sentindo aqui fortalecido, mas de repente algo pode acontecer e você desacreditar em tudo que você ouviu. E você começar a praguejar, até como Pedro. Lembra de Pedro? Pedro andou 3 anos e meio lado a lado com Jesus. Quando as pessoas perguntaram: você é o discípulo que andava com ele, não é você? Eu? Você pode estar me confundindo, todos os pescadores são parecidos com o outro. Eu não. E como as pessoas insistiram na terceira vez, insistiu muito, ele disse: para me apeguear, porque esse homem eu não conheço esse homem. E aí o galo canta e ele diz: sabe o que é que Pedro pensou naquela hora? Jesus disse para mim que o espírito pode estar preparado, mas a carne é o quê? Fraca, eu não me preparei. Jesus disse na minha cara que eu negaria ele. Eu negaria ele 3 vezes. Eu neguei a Jesus. Só que Pedro, ele não ficou se lamentando e buscou a Jesus. Buscou a Jesus pelo perdão e recebeu a salvação do Mestre. Que Jesus nos abençoe. E eu convido a cada um de vocês nesse momento a cantarmos todos juntos minha escolha. Que você possa fazer sua escolha. E que sua escolha seja ficar ao lado de Jesus. Eu vou convidar o pessoal da música aí para que vocês possam cantar aqui, né? Possamos ficar de pé. Levar o mundo, coração.
Oremos ao nosso Deus. Querido e bom Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua santa presença, te agradecendo por cada momento vivido, por cada momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Peço a Ti que abençoe a nossa semana, para que seja semana de vitória, de bênção, e que nos momentos das dificuldades, se tivermos angústias a passar, que nós possamos ter Jesus ao nosso lado, nos ajudando a caminhar. Perdoa os nossos pecados, seja ele cometido por palavras, pensamentos ou próprios pelos atos. Que o Senhor Deus perdoe as nossas faltas e nos aproxime cada dia mais do plano da salvação. Nós sabemos, ó Pai, que ninguém nos amaria tanto quanto o Senhor nos amou. Foi um amor tão imenso que doaste o que tinhas de mais precioso, que era o teu Filho amado, para morrer em nosso lugar. Fica conosco. Abençoa as nossas famílias. Abençoe as crianças. Abençoe a tua igreja. E que neste momento nós possamos voltar para as nossas casas na companhia dos teus santos anjos e do Divino Espírito Santo. Que a semana muitas bênçãos possam recair sobre as nossas vidas, para que nós possamos cada dia contar as tuas bênçãos. Fica conosco, nos leva em paz para os nossos lares, na companhia dos teus santos anjos e do Divino Espírito Santo. Todas essas bênçãos nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.